Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo no canal Mineração de Cabo a Rabo, onde eu procuro trazer temas importantes para estudantes e profissionais da área da mineração. E como vocês podem ver, o tema de hoje nada mais, nada menos do que amostragem, o segredo por trás da precisão da amostragem. E aqui eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Esse tema é muito extenso. Se eu for colocar tudo aqui num vídeo, numa aula aqui, nós vamos ficar aqui 2, 3 horas falando sobre isso. Então eu vou trazer o conceito, a alma do que é a amostragem e na sequência virão outros vídeos, tá, com maiores detalhes de como se pratica a amostragem na mineração. Então, nesse vídeo, nós vamos falar a introdução, fundamentos da amostragem, métodos de amostragem, erros e cuidados na amostragem, aplicação da amostragem e finalizamos aí, vamos concluir isso aí. O que eu peço a você? Tá? Esse canal, para crescer, só depende de você. Eu estou fazendo a minha parte, que é trazer os vídeos, colocar aqui, nós já estamos aí com mais de 350 vídeos aí, mas eu preciso que vocês compartilhem, se inscrevam. Se não tiver inscrito, vai lá, dá uma paradinha agora enquanto eu estou fazendo essa introdução aqui. Vai lá, se inscreve no canal e no final do vídeo deixa o seu gostei ou não gostei. E outra, não esqueça de compartilhar com o seu colega de escola ou com o seu colega de empresa. Vamos embora, que você já falou demais, Carlão. Você já se perguntou como os profissionais da mineração extraem informações valiosas sobre depósitos minerais a partir de amostras aparentemente pequenas? Não só sobre depósitos. Na mineração você tem uma sequência de amostragens praticamente diária lá, e nós vamos ver isso num outro vídeo aí, que é muito interessante, tá? E através de uma pequena parcela ali, você consegue o quê? Determinar teor, determinar qualidade e muito mais. Então, na mineração, cada decisão, desde a estimativa de reserva até o planejamento da produção, até a produção em si, depende de dados, o que? Dados precisos sobre composição e distribuição dos minerais. Então, a amostragem ela é uma ferramenta essencial que permite aos profissionais da mineração obter dados confiáveis sobre qualidade e quantidade de recursos disponíveis. Tá? Ela desempenha um papel fundamental na compreensão da composição e distribuição dos minerais em uma determinada área de interesse. Como eu disse a vocês, não só numa área de interesse, nós estamos falando aqui basicamente um pouco da geologia, mas na mineração, no dia a dia, a amostragem é fundamental, tem uma importância, olha, fantástica. Então, o que é a amostragem? Tá? É o processo de coleta e análise de uma parte representativa, muito importante isso, uma parte representativa de uma população maior, com o objetivo de inferir características e propriedades da população como um todo. Na indústria da mineração, a amostragem é utilizada para estimar a quantidade e qualidade dos recursos minerais presentes em uma área de interesse. Isso aí, extrapolando tudo isso aí que nós estamos vendo aqui agora, e vocês vão ver nos próximos vídeos que eu vou trazer para você com detalhes essa parte aí, tá? Você faz amostragem de pilha, você faz amostragem de correia, você faz amostragem de pó de perfuração, tá? É muita a abrangência da amostragem, a importância da amostragem, ela é muito grande, muito grande. Por isso precisa de quê? Profissionais treinados e capacitados, porque nós vamos ver mais adiante, você pode cometer uma série de erros aí, muitas vezes por falta de conhecimento e treinamento no, na forma de agir e na forma de coletar a amostra. Então, a relação com a população. O que é a população? População, nesse contexto que nós estamos falando aqui, ela refere-se ao conjunto total de elementos ou materiais que queremos estudar ou analisar. Então, na mineração, a população pode ser representada pelos depósitos minerais, pelas bancadas, pelas pilhas, tá? De uma determinada área qualquer. A amostragem permite que obtenhamos dados sobre essa população sem a necessidade de examinar
cada elemento individualmente. Imagina você, uma bancada enorme lá uma Vale do Rio Doce, você vai fazer, mostrar uma análise dela, não, tem que analisar a bancada inteira. Não tem, por isso a importância da amostragem. Gente, tem muitas pessoas, tem muitos profissionais que falam, a amostragem lá, pega lá uma amostra lá. A coisa não é assim, o buraco é mais embaixo. Isso é coisa séria. A amostragem, ó, nós vamos ver mais à frente aí. Então, a diferença entre amostra e população. Uma amostra é o quê? É uma porção representativa da população que selecionamos para análise, enquanto que a população inclui todos os elementos. Então, a população é o universo de onde nós extraímos uma amostra para conhecimento do que tem em todo aquele universo ali. Tá? A amostra nada mais é do que uma parcela selecionada desse universo. Então, é importante entender que a amostra deve ser escolhida de forma a representar fielmente as características da população, evitando vieses e distorções nos resultados. E aí eu chamo a atenção novamente. Muito cuidado quando se pratica a amostragem, principalmente a amostragem de campo, aonde vai uma determinada pessoa lá fazer a coleta de amostra. Se essa pessoa não estiver devidamente treinada e se ela não tiver conhecimento da importância e do valor do trabalho dela ali, ela pode estragar toda uma situação. Então, valorize o funcionário, treine o funcionário, capacite-o para que ele seja uma pessoa comprometida com o trabalho que tem que ser feito. E a necessidade de representatividade, o que isso quer dizer? A representatividade da amostra ela é essencial para garantir o quê? A validade dos resultados. Se eu pegar uma amostra que não tem representatividade, eu não vou ter um resultado confiável, ou seja, perdeu-se todo aquele trabalho ali. Então, uma amostra representativa é aquela que reflete as características principais da população em estudo. Então, na mineração, a escolha criteriosa da amostra é fundamental para extrair conclusões sobre a qualidade e a quantidade dos recursos minerais disponíveis e outras coisas mais. Você pode fazer amostragem em correia, você pode fazer amostragem de granulometria. Olha, como eu disse com vocês, num vídeo é muita coisa para a gente ver. Guardem a sequência aí desse vídeo, assistam isso até o final para compreender o que nós estamos falando aqui e o que vai vir na sequência. Tá? Então, a escolha criteriosa da amostra é fundamental para extrair conclusões precisas sobre a qualidade e quantidade dos recursos minerais disponíveis. Ao compreender esse conceito fundamental, os profissionais de mineração podem tomar decisões estratégicas com base em dados confiáveis e representativos. Tá? Então, a escolha do método de amostragem, e agora nós vamos falar o quê? Os segredos por trás dos métodos de amostragem. Então, a escolha do método de amostragem adequado ela é essencial para a obtenção de resultados precisos, confiáveis sobre composição, distribuição. Tá? Agora nós vamos explorar os principais métodos de amostragem e as suas características distintas. E vamos começar com o quê? A amostragem aleatória e simples, que nada mais é do que um método básico em que cada elemento da população tem a mesma probabilidade de ser selecionado para a amostra. Essa abordagem é simples de implementar e oferece uma representação imparcial da população. No entanto, pode não ser eficaz em população heterogênea. Tá? E a população heterogênea, nós estamos falando de uma frente de bancada onde você tem minério com determinada faixa de teor, uma intrusão de estéreo, você tem minério com teor mais baixo, tudo isso aí, tá? Então pode ser que esse tipo de amostragem não seja a mais adequada. Amostragem estratificada. Então, na amostragem estratificada, a população é dividida em subgrupos homogêneos chamados estratos e amostras são selecionadas aleatoriamente de cada extrato. Isso garante o quê? Uma representação mais precisa de diferentes características da população. A principal vantagem
é a redução da variabilidade, mas pode ser mais complexa de se implementar. E, por fim, nós temos a amostragem por conglomerado, onde a população é dividida em grupos ou conglomerados naturais e amostras são selecionadas aleatoriamente desses conglomerados. Então, esse método é útil quando a população é dispersa geograficamente ou quando a lista de elementos é desconhecida. No entanto, este método pode levar a uma menor precisão devido que heterogeneidade dentro dos conglomerados. Tá. Agora vamos ver aqui vantagens e desvantagens. Você viu que todos eles têm a sua vantagem, mas também tem as desvantagens de cada um. Então, a amostragem aleatória, simples, é fácil de implementar, mas pode não capturar a heterogeneidade da população. A amostragem estratificada oferece representação precisa de diferentes características da população, mas pode ser mais trabalhosa na fase de planejamento. E a amostragem por conglomerado é útil para populações dispersas, mas pode levar o quê? A uma menor precisão devido à variabilidade dentro dos conglomerados. Tá? Alguns exemplos práticos nós podemos ver aí. Um exemplo de amostragem aleatória simples seria o quê? A coleta de amostra de solo em diferentes locais de uma mina. Gente, nós vamos ter mais vídeos sobre isso aí e eu vou trazer para vocês alguns casos de amostragem de arrepiar, de cair o cabelo da cabeça. Na amostragem estratificada, poderíamos dividir a mina em áreas geográficas distintas e coletar a amostra de cada área. Para a amostragem por conglomerado, poderíamos selecionar grupos de minérios de diferentes partes da mina e coletar a amostra desses grupos. Então, compreendendo as vantagens e limitações de cada método, nós podemos escolher o que é uma abordagem mais adequada para obter dados representativos e confiáveis. Isso aí implica talvez até você utilizar dois métodos para fazer um processo de amostragem. Nada impede que se faça isso. Então, o papel da amostragem na precisão dos dados, tá, é essencial para a tomada de quê? Decisões concretas e eficazes. Vamos ver agora como é que a amostragem desempenha um papel vital nesse processo. Tá? O erro amostral, vamos explorar agora o que é conceito de erro amostral. São vários erros que também vamos trazer isso num outro vídeo. Assista até o final para compreender aí na sequência, se não ficarem perdidos. Tá? Se não se inscreveu ainda, dá uma corridinha lá, se inscreve. O erro amostral é a diferença entre uma estimativa obtida a partir da amostra e o valor real da população. Ele é inevitável, não tem como você falar, não tem uma amostragem, não tem erro. Não, todas têm erro. Tá? Ele é inevitável em qualquer processo de amostragem e resulta das variações naturais entre as amostras e a população total. Isso está previsto, esse erro é previsto. Agora, se ele for muito grande, aí, peraí, não está previsto. Aí é cagada que está acontecendo aí. Tá? Compreender e quantificar o erro amostral é fundamental para interpretar corretamente os resultados da amostragem. Influência do tamanho da amostra na confiabilidade das inferências estatísticas. O tamanho da amostra é um dos principais determinantes da precisão de dados. Em geral, quanto maior a amostra, menor será o erro amostral e maior será a confiabilidade das inferências estatísticas. Isso ocorre porque amostras maiores tendem a representar mais fielmente a população total, reduzindo assim a variabilidade dos resultados. E aí, meus amigos, falo com vocês, tá? Quando a gente está comentando aqui sobre o tamanho da amostra, se a pessoa que vai lá fazer a amostragem, tá, não for treinada adequadamente, tá, você falar, não, tem que ser um tamanho adequado de amostra, ele vai pegar
as pedras maiores, hein? Cuidado, eu já vi isso acontecer. Tá? Chama-se amostragem seletiva e não serve para nada. Pode pegar e jogar fora. Tá? Demonstração. Vamos dar uns exemplos aqui. Tá? Então, imagina que nós estamos estimando a média de concentração de um determinado mineral em uma jazida. Se utilizarmos uma amostra muito pequena, os resultados podem variar significativamente. Quem trabalha em Minas sabe muito bem disso, que muitas vezes você tem um teor do minério aqui de alta qualidade, assim, 2 metros à frente, esse teor já não é o mesmo. Tá? Então, essa aí é importante da amostragem para você ter dados concretos para fazer uma lavra adequada dentro da qualidade que se espera do seu produto. Então, se utilizar uma amostra pequena, os resultados podem variar significativamente devido ao erro amostral, levando a inferências imprecisas sobre a concentração média geral. Às vezes você está pensando que tem lá uma coisa muito boa e chega lá, tem um monte de titica lá naquela bancada sua. Tá? Por outro lado, se aumentarmos o tamanho da amostra, a variabilidade nos resultados será reduzida, proporcionando o quê? Estimativas mais confiáveis e representativas da realidade da jazida. Então, ao compreender, quando você começa a entender essa relação entre o tamanho da amostra e o erro amostral e a precisão dos dados, tá? Você, profissional, pode tomar o quê? Decisões mais fundamentadas e mitigar os riscos associados a incertezas nos resultados da amostragem. Vamos falar um pouquinho dos erros e cuidados de amostragem. Tá? Erro amostral e como minimizá-lo. O erro amostral é uma fonte de incerteza inerente a qualquer processo de amostragem. Nós já falamos isso aqui. Ele surge devido à variabilidade natural entre as amostras e a população total, podendo levar a estimativas imprecisas se não for adequadamente controlado. Para minimizar o erro amostral, é fundamental seguir alguns cuidados. E que cuidados são esses? Primeiro, seleção representativa da amostra. Garantir que a amostra seja selecionada de forma representativa da população-alvo, evitando vieses e distorções nos resultados. Isso pode ser alcançado através de quê? Métodos de amostragem probabilística e estratégias de amostragem aleatória. Tamanho adequado da amostra. Então, escolher um tamanho de amostra adequado é essencial para obter resultados confiáveis. Uma amostra muito pequena pode levar a uma alta margem de erro, enquanto uma amostra muito grande pode ser dispendiosa e desnecessária. Então, é importante calcular o tamanho da amostra com quê? Com base na variabilidade da população e na precisão desejada das estimativas. E uma outra parte importantíssima, o controle da qualidade da amostra. Garantir a integridade e precisão da amostra é primordial para a confiabilidade dos resultados. Isso inclui procedimentos de coleta, manuseio e armazenamento adequados, além da minimização de fontes de contaminação e erro durante o processo de amostragem. Guarde o próximo vídeo que nós vamos detalhar isso aí, vocês vão ver. Tem coisa, como eu disse, de cair o cabelo. Considerações éticas. Aqui, tá? Eu vou entrar numa parte aqui, fugindo um pouquinho da mineração, mas dentro de um contexto de um profissional, muitas vezes você tem que fazer uma amostragem ali, da sua equipe, tá? Da sua área de trabalho, ou às vezes da comunidade, você trabalha numa empresa lá, que tem uma comunidade grande no entorno e você precisa ter contato com essa comunidade aí para saber os problemas, as soluções, e muitas vezes você vai lá fazer o quê? Uma amostragem junto a essa comunidade. Então vamos entender um pouquinho aqui o que é consideração ética e prática na amostragem. Então, além de garantir a precisão dos dados, a amostragem também levanta o quê? Considerações éticas e práticas que devem ser levadas em consideração. Consentimento e privacidade, como eu falei, você vai
fazer um trabalho junto a uma comunidade, tá? Você, na hora que for coletar a amostra, junto a esse pessoal que tem no entorno da mina, que vive ali daquela operação mineira ali, tá? Você tem que ter deles o quê? O consentimento. Ah, eu vou te entrevistar, eu quero saber isso, então. Posso? Pode. Então, beleza. Tem o consentimento. E a outra coisa mais importante é o quê? Os dados coletados, eles têm que ter o quê? Uma privacidade. Então, além do consentimento, tá? Tem que se garantir a confidencialidade dos dados e proteger a identidade dos indivíduos envolvidos na amostragem. Agora, falando sobre equidade e representatividade, é importante considerar equidade e representatividade na seleção da amostra, garantindo que todos os grupos relevantes sejam adequadamente representados. Tá? Então, você ali, muitas vezes, tem que ter esse contato com a comunidade e aí tem que ver o que é representatividade. Isso inclui evitar viés de seleção e garantir que todas as partes participem do processo de amostragem da forma justa e equitativa. Mesma coisa com o minério lá, você tem que garantir que toda a parte lá mostrada participe desse processo de forma justa. Não é você olhar, não, aquele minério ali, ó, ele tem uma cor meio estranha ali, não vou amostrar ele não, aquele não. Ao incorporar esses cuidados e considerações éticas na prática da amostragem, os profissionais podem garantir que integridade, confiabilidade e relevância dos dados coletados, promovendo uma abordagem ética e responsável na pesquisa e na tomada de decisões. Então, estudo de caso e exemplo prático, nós vamos ver aqui rapidinho aqui, tá? Inclusive, os exemplos aqui eu vou extrapolá-los para fora da mineração, tá? Mas fazer parte do contexto de você entender a importância da amostragem, tá? Que não é só aquela amostragem que você faz na mina ali e leva para o laboratório. Então, a amostragem desempenha um papel fundamental em uma variedade de campos. E exemplos podem ilustrar sua importância, tá? E relevância em contextos reais. Qual o primeiro exemplo? Pesquisa de mercado. Imagina que as empresas de mineração desejam avaliar a aceitação no mercado para um novo produto que ela está lançando. Então, ela vai fazer isso que é através de uma pesquisa de mercado. Tá? Eles podem utilizar a amostragem para coletar dados de uma amostra representativa de consumidores. Analisando esses dados, a empresa pode tomar decisões sobre o desenvolvimento e lançamento do produto, minimizando o risco e maximizando o potencial de sucesso no mercado. Saúde pública, outra área que você tem que fazer amostragem quase que diariamente aí, porque envolve um universo de opções ali. Então, na área da saúde pública, a amostragem é utilizada para monitorar a prevalência de doenças, identificar tendências epidemiológicas e uma série de outras coisas. Então, por exemplo, o estudo de amostragem pode ser realizado para estimar a prevalência de uma determinada doença em uma determinada comunidade. Com base naqueles resultados da amostragem, as autoridades de saúde podem implementar medidas de prevenção e controle direcionadas visando proteger a saúde da população. Então, vocês estão vendo porque eu abri aqui e falei que esse tema ele é muito extenso e extremamente importante, tá? Porque quando eu falei mostrar, eu não posso. Eu poderia aqui resumir, você faz uma tá? Mas não é, a ideia não é essa, não. Opinião pública, tá? Essa aí é uma maravilha. Eu falei o caso da comunidade para vocês. Tal. Então, uma pesquisa de opinião pública, a amostragem é utilizada para medir a opinião e atitude de uma população em relação ao quê? Em relação à sua mineração, que você está soltando poeira demais e tudo isso. Então, você vai lá na comunidade fazer uma pesquisa de opinião. Então, por exemplo, vai ver um outro exemplo aqui muito interessante. Pesquisa eleitoral. Utiliza a amostragem para estimar preferência dos eleitores em uma eleição. Os resultados da amostragem podem influenciar estratégia de campanha e política pública. Né? Mas, mas, deixa uma coisa aqui
e nós vamos ver. Ó, para analisar os resultados obtidos através da amostragem, é importante considerar a representatividade da amostra, a margem de erro e a confiabilidade nas inferências estatísticas. Aqui eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós vamos fazer uma pesquisa aí sobre o maior número de torcedores, se é do time A, do time B ou do time C. Aí o amostrador vai lá, bonitinho, papelzinho na mão, tá? Olha para a torcida do time A, vai lá e começa a entrevistar todo mundo. E depois vai embora e leva esses dados. Tem representatividade? É uma pesquisa confiável? Não é. Ele escolheu uma parcela ali e não pesquisou com as outras. A mesma coisa. Aí entra aqui, ó. Por isso, às vezes é bom, gente. Abre o leque assim, abre a mente, vai lá na frente, lá tal. Você entender, a mesma coisa acontece na mineração. Se você manda um indivíduo lá, um profissional, para fazer a amostragem e ele não for devidamente treinado, ele vai chegar lá, pegar o baldinho, olhar e falar: não, essas pedras aqui estão muito grandes. Aí começa a tirar do balde, jogar fora. Assim, não, eu vou levar só essa fininha aqui que é melhor e fica mais leve o balde para mim. É a mesma coisa de eu querer fazer uma pesquisa de qual time tem mais torcedores, vou só na torcida do time, certo? Então, existem tabelas aí, eu não vou trazer, eu vou dar só um exemplo aqui, simplesinho, tá? Mas existem vários. Nós vamos, em outro vídeo aí, eu vou trazer mais alguma coisa assim para vocês. Tá? Então, um exemplo de tabela é isso aí. Ó. Você tem o grupo demográfico, homem, mulher, a faixa etária é 18 a 25 anos, e tem lá uma preferência A, uma preferência B e uma preferência C. E aí você faz essa amostragem com esse pessoal, com os homens, com as mulheres, e ver o que cada um deles, aonde tem maior preferência. Tá? Então, a tabela simples, todo mundo aí sabe criar uma tabela muito bem, certo? Conclusão e reflexão. Aqui eu vou chamar vocês a uma reflexão, tá? Durante essa jornada nossa aqui, ó, nós exploramos o quê? Os fundamentos da amostragem na indústria da mineração e a sua importância para a obtenção de dados precisos e confiáveis. Vamos recapitular aqui rapidamente. Definição e importância da amostragem. A amostragem é o processo de coleta e análise de uma parte representativa de uma população maior, sendo essencial para compreender a composição e distribuição dos recursos minerais. Diferentes métodos de amostragem. Discutimos diferentes métodos de amostragem, como a amostragem aleatória, simples, estratificada e por conglomerado, e analisamos as suas vantagens e desvantagens na obtenção de dados representativos. Falamos sobre o erro amostral, o tamanho da amostra, exploramos o conceito de erro amostral, como o tamanho da amostra influencia a confiabilidade das inferências estatísticas, destacamos o que a importância de escolher amostras representativas para obter resultados precisos. Refletindo sobre a importância da amostragem, nós somos lembrados de que a qualidade dos dados é a base para a tomada de decisões confiáveis e estratégicas na indústria da mineração e em qualquer outro segmento. E aqui eu vou trazer o que é um estímulo à aplicação em prática. Eu quero incentivá-los a aplicar os conhecimentos adquiridos na prática profissional e acadêmica. Utilizem as técnicas de amostragem com diligência e precisão, reconhecendo seu papel primordial no avanço da mineração e na sustentabilidade dos recursos naturais. Lembre-se sempre de buscar a representatividade e a precisão a cada amostra coletada, pois é através dela que podemos construir uma compreensão mais completa e precisa do mundo mineral que nos cerca. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada de exploração e descoberta. Que os insights e aprendizados dessa videoaula inspirem novas ideias e práticas inovadoras na mineração. Até o nosso próximo encontro, meu muito obrigado. E mais uma vez eu peço, ajude o canal a crescer, compartilhe, se inscreva e deixe o seu gostei. Até mais.